Boa noite, meu nome é Luiz Carlos Sumeri, mais conhecido como Luizinho. Nós estamos dando início nessa noite, mais uma entrevista, um podcast, com um grande amigo nosso, que acho que eu tive a oportunidade de conviver com ele aí, mais de 40 anos na indústria, que é o Adail, o popular Didi. Didi, em primeiro lugar, muito obrigado por você ter atendido o nosso pedido. Tá? Fique à vontade. E o intuito desse podcast é deixar para a história algumas informações sobre a indústria farmacêutica, sobre a sua vida. Você sempre foi um representante aí exemplar. E para a gente iniciar esse papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Antes de você entrar na indústria farmacêutica, onde você trabalhou? Sim, boa noite a todos, né? Na verdade, assim, eu trabalhei em diversos ramos. Naquele tempo, é ruim falar isso, mas naquele tempo a gente começava muito cedo. Eu trabalhei em material de construção, trabalhei com feira, depois trabalhei com produto veterinário, que era a Biogental. A Biogental começou a me abrir um leque do que seria, porque eu via o pessoal trabalhando com remédio, linha humana, e eu trabalhando com produtos veterinários. Mas era uma vida um pouquinho complicada, então depois de um tempo eu resolvi que eu ia tentar a vida no ramo de medicamentos humanos. Até porque na linha veterinária, para mim ganhar um pouco mais, eu tinha uma vida muito sofrida. Eu tinha que levantar 4 horas da manhã, 4h30 em hotel com chuva, com frio, ir para a roça, abrir porteira, porque eu ganhava um pouco mais de comissão vendendo direto para o consumidor, né? Não para a cooperativa. E da Biogental eu entrei na Cofarma, que era uma distribuidora do seu Vitor De Piccoli, né? Tinha o filho Vitinho. A Cofarma, além de venda de medicamentos como distribuidora, ela tinha um acordo de propaganda com a Nico do Brasil, com a Apsen na época e com a Insufarma. Então eu fazia venda pela distribuidora e fazia propaganda. Produtos tipo Otoxilodase, Levoplex. Você dentro da distribuidora fazia propaganda? Propaganda para o laboratório, recebia material e tal. Obviamente que era uma estrutura assim, muito pouca técnica, muito pouco. Aquilo assim, ia da vontade e da necessidade de trabalhar. Não tinha um departamento médico cuidando, marketing para te treinar, nada. Isso mudou porque eu acho que eu comecei a fazer um trabalho razoável e depois teve uma vaga na Squibb, ainda era Squibb. Mas na Cofarma você me disse anteriormente que trabalhou com alguns colegas que foram representantes também, né? Sim, o Betinho, mas na época de Cofarma ele era embalador, né? Trabalhava embalando produtos. Eu chegava, todo sábado a gente chegava, tinha reunião, chegava com o pedido da região que eu estava, os outros vendedores mesma coisa, entregava. O Arnaldo, que trabalhou na Welcome com lasanha. Com lasanha. Era embalador, o Betinho era embalador, era um menino, 15, 16 anos, né? Eles trabalhavam. E como você foi para a Squibb? A Squibb, eu tive uma desavençazinha com o seu Vitor por causa de comissão. Na época, né, eu era muito novo, mais tupetudo um pouco, mais... E aí a gente bateu uma boquinha lá e eu resolvi que eu tinha que procurar um emprego para sair de lá. E eu peguei no jornal A Cidade, ia ter entrevistas no Hotel Bradesco, na São Sebastião. Você lembra o ano? Foi acho que em 80... Eu conheci você em 80, já pela Squibb. Isso, 80, 81, não lembro certo. Eu estava na Cofarma em 79, 78, 79. Foi por aí. Eu vim, tinha uma porção de gerente, daquelas coisas tudo que não tinha na Cofarma, né? Não tinha uma estrutura de laboratório. E tive que encarar todo mundo. E já tinha algumas pessoas do ramo disputando a vaga, que era de outros laboratórios.
Clímax, não sei quem, Action e tal. Tinha lá uns 40, que foi chamado pelo jornal. Obviamente que, assim, eu contei com um pouco de sorte, porque assim, tinha gente com bastante experiência, gente capacitada, que depois a gente acabou se encontrando pelo ramo, né? Você percebe que era pessoal muito bom, mas não sei porquê, Deus me ajudou ali na hora, alguma coisa aconteceu, eu consegui passar pelas primeiras entrevistas, separaram 12, desses 12 separaram 4, eu fiquei entre os 4, e naquela hora eu já me senti confortável, porque eu falei, poxa, se eu cheguei até aqui, as pessoas estão vendo alguma coisa em mim. E aí eu acabei me esforçando muito, eu precisava pegar o emprego. E fui bem na entrevista, fui muito bem, e acabei saindo dali empregado. Fui para a Squibb, trabalhei um bom tempo, fiz um lançamento na Squibb. Fiz vários lançamentos, mas assim, um que me marcou bastante foi o Capotem, que foi o primeiro produto da classe dos Captopril ali, Pril, né? Os Pril que a gente falava. E desenvolvi bastante ali. A Squibb já exigia bastante coisa, a gente tinha prova, tinha treinamento, então passou a ser uma coisa mais profissional, mais adequada, ao contrário da distribuidora, que eu fazia propaganda, mas por iniciativa minha. Eu tinha que pegar uma literatura, estudar ela, treinar, mas não tinha treinamento sobre doença, só tinha treinamento sobre posologia, que eu mesmo fazia meu treinamento. Famoso da vida do produto, né? Da vida. Bacana. Descrição, ação, vantagem, indicação, dosagem, apresentação da vida. Eu sempre falo, você está usando muito termo, tive muita sorte. Não, você além de ter tido muita sorte, você teve capacidade também e mereceu a oportunidade, né? E nesse período, eu te falo, porque nós éramos colegas já, nós conhecíamos todos os representantes de Ribeirão Preto, por nome, por tudo, Sim. Você sabe disso, né? Sim. E quem trabalhava com você na Squibb? Era o Marinho? Não, o Marinho entrou bem depois. Na Squibb, na época, era o Zé Lázaro Lourenço, que era o Lazinho. O Lazinho. O Lazinho Tonelada. O Wilson, o Porcão, aquele do olho verde, forte, jogar bola e tal. O Arlindo, que depois começou a trabalhar mais fora, que teve aquela fatalidade com a esposa quando foi ter o primeiro filho. O filho faleceu e a esposa também faleceu na beneficência no parto. E aí ele ficou desgostoso, começou a trabalhar por Rio Preto, Bebedouro, e ficou muito pouco conhecido aqui, mas é o Arlindo Ciócia Filho. Certo. Na Squibb, você tem alguma passagem marcante que ficou na memória, alguma coisa? Além do lançamento do Capotem, que eu lembro que foi um sucesso, um grande sucesso. A Squibb foi o seguinte, a Squibb eu gostava muito de visitar o Dr. Howard Barros Lima, que fazia uns trocadilhos, e eu tinha um produto que toda vez que eu entrava lá, ele fazia um trocadilho que eu me lembro até hoje, que era o Teragram. A hora que ele me via que eu entrava, ele falava assim, quem toma Teragram, terá grande saúde, e ele fazia aqueles trocadilhos. E a passagem assim que me deixou perdido, vamos dizer assim, e depois eu comecei a rir a hora que eu saí lá fora, porque eu ria de mim mesmo, teve um lançamento de um produto que chamava Pulmodexacilina, que eles juntaram toda a cisteína, antibiótico, tinha 5 substâncias no produto, né? Sei. E eu comecei a falar, ó, esse aqui age para tal, para o Dr. Howard Barros Lima, né? Isso aqui age em tal, esse aqui age em tal, isso aqui age na irritação, não sei o que, na mucosa e tal. Era o ciclo operário, né? Círculo operário. Aí ele ficou olhando assim. Aí de repente deu um pulo da cadeira, catou a caneta e falou, senta aqui no meu lugar, senta aqui. Falei, não, por aí é o lugar. Não, eu quero que você senta aqui, pega esse papel, escreve aí, Pulmodexacilina. Aí eu, Pulmodexacilina, aí ele olhou e falou assim, você quer que eu te deixe o meu anel de doutor? Não.
Porque, não, o produto tem tanta ação, tem tanta vantagem que não precisa mais de médico. Esse produto serve para qualquer coisa. Aí eu não sabia o que responder para ele. Aí eu pensava, será que ele está me chamando a atenção ou ele está me gozando, né? Aí ele pegou e mostrou o diploma dele e falou, eu estudei 5, 6 anos só de faculdade, fora a residência. Aí você me fala que esse produto pega tudo, é antitussígeno, antialérgico, anti-inflamatório, antibiótico. Aí eu falei, doutor, é o que está na fórmula. Não fala isso na USP não, que eles vão te pôr para fora. Isso aqui é uma salada. Aí eu pedi desculpa, doutor, nunca mais eu falo desse produto para o senhor. Ele falou, você sempre vem vindo no meu consultório. Você é uma pessoa que eu gosto de receber, mas não fala mais desse produto para mim não. Aí saí, fiquei meio triste porque eu pensava na Squib e falava, o que eu falo para a Squib agora? E eu tinha que fazer o produto vender. E era época de inverno, esse cara falou, a saia, a cota é tanto, tem que vender, e era lançamento. Vou aproveitar o frio. Aí eu liguei para o gerente, ele falou assim, esquece isso. Põe aí no relatório, era fichinha, que o médico gostou do lançamento e vai prescrever. Eu fui embora pensando, falei, mas e se ele não prescrever, como é que a Squib vai fazer, né? Então, esse foi um fato muito engraçado, porque assim, logo no começo, eu tomei um susto desse. A gente não trabalha com verdade absoluta. A gente trabalha com estudo clínico, com produto. E ele me fez uma citação uma vez, o doutor, nesse dia, que assim, na hora eu não peguei o que ele queria falar, mas depois eu entendi o que ele quis falar. Depois que eu raciocinei, que ele falou assim, olha, produto desse seria universal. Ele falou, se você tiver 2 gêmeos aqui, irmãos gêmeos, os 2 com pneumonia, você der um produto desse aqui, pode ser que faça efeito para um e para o outro não faça, então você não pode falar isso. Eu fiquei sem entender aquilo. Depois eu falei, poxa, o produto não é universal, né? Ele é feito com uma doença, mas nem todos atingem o mesmo resultado. Você entendeu? Então, esse foi uma trajetória, e me marcou muito e me ensinou que eu precisava estudar. Então, dali para frente, eu comecei a me dedicar muito a estudar a doença, não o produto. Então, todas as provas da Squib, durante 3 anos, 4 anos, e nem todo mês tinha prova, que tinha reunião todo mês, eu não tirei nenhuma nota menor que 8. Eu estudava muito. Eu queria saber a doença para conversar. Para ter condição. Porque é o seguinte... Tem um detalhe, desculpa te cortar, boa noite a todos, e eu não podia deixar de participar aqui, e assim, vendo o que você está falando, está testemunhando aqui, você mostra mais uma vez que a indústria farmacêutica, os propagandistas da indústria farmacêutica, são uma categoria diferenciada. Sim, muito. A pessoa ela tem que entender e ela tem que ter tanto a empatia quanto a simpatia junto ao médico de enfrentar ou de ter um enfrentamento inteligente como ele teve com você aqui, de falar de um medicamento e tudo mais. É óbvio, dentro da indústria farmacêutica vários produtos são lançados e esses produtos são retirados períodos depois por N motivos, por isso que eu volto a frisar para você. Você lá no passado, no início da sua trajetória, você já asfaltou o caminho do que é hoje a indústria farmacêutica, onde os representantes que estão nos assistindo agora, os novos, que têm experiência como o Adail, como o Didi, ele vai passar algumas coisas para a gente aqui hoje, vem a importância do conhecimento técnico científico para trocar ideia com o médico. Não adianta só chegar lá para o médico e falar, doutor, não cola mais aquele forcinho, leitinho da criança, não cola mais, faz muito tempo. Eu acho que assim, é uma das classes mais bem preparadas do ramo de vendas e propaganda e marketing, e a nossa classe é muito bem preparada. Os laboratórios investem muito dinheiro nisso. E tem a parte nossa, a gente tem que fazer a nossa dedicação. E eu não posso reclamar, eu me esforcei muito
Depois eu fui para a Merck Sharp, que era super exigente. Para você ter uma ideia, é um fato que eu vou falar aqui agora. Espera aí, na Squibb você ficou quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Então, só para pegar um gancho, eu também passei aquilo que você passou muitas vezes com um produto chamado Quadriderm na época. Quadriderm. Eu tomei a maior dor da minha vida, Dr. Enzo Melchior. Ele falou talvez as mesmas palavras, porque era um tiro de canhão numa formiga, né? Sim. Não, mas legal. Aí depois de lá, por que você foi para a Merck Sharp? A Merck Sharp eu entrei, rapaz. Aliás, você é a cara da Merck Sharp, né? Mas impressionante, eu né, fiquei velho? 27 igual anos o Luizinho na Merck Sharp. da Janssen. Você não adianta falar que o Luizinho trabalhou em outra empresa desde quando ele nasceu, em 1910. Eu lembro do Luizinho na Schering também. Cara, não tem como lembrar de Luizinho da Janssen. E foi 8 anos de Schering e 32 de Janssen. Olha isso. Eu fiquei 27 anos na Merck. Agora, o que acontece? Você tem que viver aquilo, entrar, fazer, se dedicar. Então tem algumas coisas, na Merck eles eram muito exigentes. O treinamento da Merck era por mês. E assim, teve gente que foi mandada embora no treinamento, porque tirou 2 notas ruins, durante o treinamento já demitiram. Só para você ter uma ideia, o tanto que você estudava, o lançamento do Renitec, que eu já tinha uma base, porque eu lancei o Capotem na Squibb, eu e o Lazinho aqui em Ribeirão. O Renitec era uma evolução do Capotem. Isso, na Lapril. Dos inibidores de ECA, aquelas coisas, né? Era 16 apostilas para estudar o sistema cardiovascular, sistema coronário, sistema renina. Aldosterona. Era de 16. Eu estudei isso no Libs. Um dia eu levei as 16, uma em cima da outra, ficou dessa altura, assim, naquele balcão do HC. E chamei o professor Mozart Furtado. Professor, tem umas coisas aqui que eu não entendo. Aí ele falou, qual apostila? Eu mostrei, ele olhou, leu. O senhor pode me explicar isso para mim? Eu preciso saber isso para o laboratório. Falei, mas o laboratório exige isso de você? Eu falei, exige. Tudo isso aqui, estava dessa altura assim. Eu falei, sim. Ele falou, isso aqui eu dou para os meus alunos no 5º e 6º ano. Na especialidade já. Na especialidade, você está... Falei, então, eu tenho que fazer isso, tenho que estudar e tenho que responder as perguntas, tenho que fazer prova. Ele falou, eu vou levar essa apostila, vou subir para o andar, meu Deus, vou dar uma lida, depois eu te explico. Me chamou, eu fui lá na sala no departamento dele, estava ele e o Tatsuto Kimashi. Antigo. Aí ele começou a me explicar, aqui funciona assim, a renina, a angiotensina, aldosterona, a angiotensina é o vasodilatador potente, foi explicando. Aí ele falou, olha, presta o vestibular depois que você estudar todas essas coisas, que você entra. Então assim, mas isso foi muito bom, porque eu não me desenvolvi só em cima de literatura. Quando eu ia falar com o médico, eu tinha propriedade, eu sabia discutir doença, isso me ajudou muito. Tudo quanto é coisa, estudei feixe de Ries, por onde corre a eletricidade, você tinha que estudar tudo. Que vem a eletricidade química, né? Sim. Procuração, então. Hipotálamo, de onde que ele sai, de onde que ele parte, de onde ele chega. Você tem o feixe de Ries. Ele vem, dá a volta no coração e faz a estimulação. Então, isso tanto que uma época que a Merck lançou a Chibré, que era uma divisão só de colírios, eu tive bastante dificuldade, porque eu conhecia muito de cardiovascular, conhecia muito de ginecologia. Nas 2 áreas que eu trabalhei, Squibb e Merck, tinha a parte de ginecologia, que eu estudei muitas doenças. Na Squibb tinha Talsutin, Micostatin. Isso. Na Merck tinha o Dizerim, para síndrome síndromes de mulherada de... Menopausa? Não, antes da menopausa. Ele Perimenopausa. Climatério, perimenopausa. Isso. Então, eu tinha uma base boa.
E, por exemplo, na Chibré eu tinha que visitar o oftalmo também, aquele monte de colírio, eu olhava e falava, puxa vida, eu não entendo nada de olho, eu nunca vi na minha frente. Aí é vidro, é córnea, é não sei o que. Humor vítreo, né? Isso. É lógico, depois você vai recebendo treinamento e tal, você vai se desenvolvendo, né? Mas foi muito bom porque eu conseguia conversar. O Dr. Evandro Cesarino sempre foi muito estudioso. E um dia ele falou para mim assim, daí eu gosto de conversar com você, porque você não fala do remédio, você fala da doença. Eu tinha vários produtos na área dele ali para hipertensão, na Squib eu lancei o Nadolol, que era o Cordart, na Merck eu tinha o Brocadren, que era beta-bloqueador também, tinha o Enalapril, tinha o Odomet. Ele falou, você fala muito de doença. Eu falei, doutor Evandro, é bondade do senhor, eu tenho que trazer para o senhor a informação do produto também. Ele falou, não, a gente já conhece isso aí, mas é bom conversar. Senta aí. Não. Vamos respeitar. Você entendeu? Então, essas coisas eu acho que me ajudou bastante. Mas sabe o que dá orgulho? Agora, o que eu penso hoje? O pessoal mais novo, que é mais afastado, a gente tinha aquele lance de tomar o café, de bater papo, e eu sempre tive na minha cabeça, eu não tenho inimizade nenhuma no ramo. Eu fiquei 35 anos no ramo e saí sem inimigos. Pode ser que alguém tenha alguma queixa, alguma coisa de futebol que a gente discutiu, brigou, mas dentro do ramo... E tem mesmo. Não, eu sei, porque acho que foi o Gilson que falou que ia pôr eu de juiz, que não ia mais jogar na Reprofar. Expulsou o Gilson e o Gilson e o Edivaldo. Foram falar comigo um dia que não era para mim fazer inscrição no campeonato, mas era para mim ser juiz. Aí eu falei, não, eu vou jogar, senão juiz eu não vou. Aí não deixaram, eu peguei, nunca mais fui no campeonato Reprofar. Então, assim, na verdade, essas coisas aí são boas para marcar. Agora, o que eu acho que esse pessoal mais novo, eles não têm esse intercâmbio que a gente tinha com as pessoas. Você estava no Sanofi, ele na Schering ou na Janssen, ele na Prodome, eu na Merck ou na Squib, seja lá onde for. A gente se encontrava, tomava café junto, viajava junto, ia almoçar junto. Quantas vezes em hotel, porque é meio solitário o negócio, né? Às vezes você, quem está de fora tem uma impressão que é muito bom o serviço. Nossa, vocês viajam, conhecem cidade. Não, isso é muito bom quando é turismo, né? Você vai conversando com alguém, passeando, vai para a praia de bermuda. Com objetivos, né? Isso, quando você tem horário para chegar, entrar, sair, essa viagem é um trabalho, ela não é passeio. Então, eu ficava feliz da vida quando eu encontrava outro representante na cidade, para a gente jantar junto, ou almoçar junto, que era uma companhia. Alinhava até roteiro. Sim. Nós alinhávamos roteiro, né? Nos anos 90. Inclusive, essa questão de roteiro, eu tive uma passagem com o Paulo Eugênio, de Franca. Grande Paulo Eugênio. Paulo Eugênio. A gente te espera aqui um dia, viu, Paulinho? Você é bem-vindo aqui também. Paulo Eugênio, ele começou a andar atrás de mim, eu entrava num consultório, ele entrava atrás. Eu entrava no outro, ele entrava atrás. E chegava dentro do consultório, ele falava, não, pode falar, você é mais velho. Aí eu, esse cara que era, pensando, aí um dia, depois de uns 2 dias nessa situação, eu saí para fora. Esperou ele. Esperei ele. A hora que ele saiu, eu falei, e aí, velho, tudo bem? Tudo bem. Conta pra mim, você tem um roteiro, você não tem, você precisa de ajuda, o que você quer da vida? Aí ele falou, ó, eu não podia falar, mas eu vou te falar. O meu chefe é o Clivomar. Puxa, já explicou tudo. Aí eu falei, bom, e aí? Ele falou pra mim seguir você e fazer tudo que você você faz igualzinho. Aí eu até gelei, porque assim, me deu uma responsabilidade que eu não queria, né? Sim. Falei, ó, então vamos fazer o seguinte, me dá tuas fichas, eu vou fazer um roteiro pra você. Coordenar. Pergunta o que você quer saber, o médico que joga tênis, o médico que gosta de pescar, eu sei tudo. Eu te falo tudo, você vai lá, fala o que ele precisa ouvir e tal. Não, mas eu não posso ir atrás de você.
Aí o cara começando, você vai falar que não? Nós tivemos casos aqui, Isso. colegas que trabalham, que sentaram aí onde você está e falou a mesma coisa. Dele chegar e ver um novato, dá suas fichas aqui. Não precisa fazer, aqui ó, esse, punha numa ordem de visita e falava os detalhes, ó, esse médico, até fazia piadinhas também, viu, Didi? Eu caí numa dessas, ó, na hora que você for visitar esse médico aqui, fala alto porque ele é surdo. Aí o cara chegava lá, doutor, Adail! O cara, o que você está falando, está gritando? Não, para o senhor ouvir, o senhor não é surdo. Que surdo? Sou surdo nada, é normal. Então, até nas brincadeiras. Essa parte, ela é fantástica. Essa é uma riqueza que você construiu, nós construímos, faço parte disso também, uma bagagem, mas não muito menos que vocês. O Nelson, que está aqui atrás das câmeras. Essa bagagem é fantástica, de você ordenar até o roteiro para você trabalhar junto com os caras naquela semana em determinada cidade. Tá? Eu fiz isso várias vezes. Rivelino, meu irmão, um amigão nosso aqui do sindicato, a gente fazia o roteiro do ramal da fome para fazer cidade a cidade. Infelizmente, Adair, você me permite falar, essa construção que eu também fiz parte nos anos 90, ano 2000, mas vocês são bem antes de mim, ela está sendo substituída pela digitalização. Sim. Tá? Até há pouco tempo eu fui levar minha esposa numa consulta médica, um médico novinho, você vê que é provavelmente um plantonista ali residente, e ele pesquisando tudo no computador, minha esposa falando, que Deus me perdoe, ele estava pesquisando o que minha esposa tinha, eu fiquei olhando para ele. E na hora que ele começou a falar e foi prescrever algumas coisas, eu falei, minha esposa não pode tomar isso, porque ela teve problema XYZ. Olha a pergunta que ele fez para mim. Você é colega? Quer dizer, perguntando se eu era médico. Eu sou biomédico, nunca exerci, mas a gente trabalhou igual você, de aprender a doença, de aprender o que o seu medicamento faz na patologia para ajudar o médico a trabalhar. A minha área de atuação nos últimos 13 anos é essa, é só dentro de UTI. Eu não chego para o médico com um iPad ou uma literatura, né, falando benefício, não, eu começo a debater com ele, o que acontece se a doença acontecer assim, ou X ou Y, Z, aonde que se encaixam os nossos produtos, aonde é o risco de não usar o produto. Essa é uma riqueza que a gente admira. Você é um cara muito admirado no ramo. Você falou que tem pessoas que não gostam de você, né? Todos nós temos. Não, só no futebol. Todos. É de futebol, você era catimbeiro. Mas, Didi, você falou um negócio aí que faz a gente lembrar, né, dos momentos. Naquela época, os representantes eram muito mais integrados. Sim. Não existia palm top, não existia celular. Só existia as fichas. Tá um probleminha aqui, Nelson. Cortou o som. Cortou. Agora voltou. E nessa época você falou, eu acho que o representante, você aposentou do ramo, você saiu do ramo faz quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Nesse período mudou muito. Sabe por quê? Porque eu tive uma passagem idêntica à sua, porque eu estudava também muito, mas estudava muito. E tive um caso no corredor da Santa Casa, onde o Dr. Hugo Vega era chefe da residência dos pneumos, tá? E quando a gente foi lançar um produto chamado Levaquin, tá? Eu estudava, mas estudava tanto, que um dia ele saiu da salinha e falou, mas assim, poxa, toda vez que você não faz propaganda, não, você só fica lendo. Eu preciso ter condições para poder conversar, não ensinar o senhor a prescrever, para poder conversar com você. Passou 2 dias, estava eu no mesmo lugar. Ele falou, vem cá. Ele estava bravo. Senta na mesa. Eu falei, por quê, doutor? Senta na mesa. Peguei, sentei. Pegou, me deu uma prova para mim fazer. Mas, doutor, isso aqui é uma prova. Por favor. Estava ele, doutor Galati, estavam os dois, tá? E tinha mais 2 residentes. Tinha 25 perguntas. Eu demorei 1 hora para fazer e eu coloquei ele. Ele pegou e falou, doutor, mas o senhor pode me explicar? Eu cometi alguma falha, algum erro? Não. Você não cometeu nada, não. Amanhã a gente vai conversar, tá bom? Naquele dia estava tendo prova dos residentes. Ele tinha 6 residentes, né? Teve prova lá. E tinha 30 candidatos.
Ele pegou minha prova, colocou no meio. Sabe em que lugar eu fiquei? Em 14º. Você tinha entrado. Se eu tinha, eu falei, doutor, aí ele me deu os parabéns, tudo, falei assim, poxa, exige para a gente ter condições, tá? Para Ele ter fez um estudo de condições. case lá com você, ué. Então, Ele fez um case, um estudo de caso. para gente conversar. Então, Isso realmente, é uma moral, hein? Pro resto da vida, com essa moral com ele. E mudou muito. Hoje, se você pegar, antigamente, se você pegar um representante, hoje eles não sabem o que é ponto de encontro que a gente tinha, né? Sim. Tá. E nesse período todo que você ficou aí, foram 27 anos de Merck. Tá? Você tem mais algum outro fato que você fala assim, puxa, Luiz, isso aqui foi bacana? Olha, a minha entrada na Merck, eu estava falando, voltando um pouquinho, que foi muito engraçado, foi um negócio sem querer, justamente por causa do ponto de encontro. A gente tinha um ponto de encontro no pronto-socorro da rodoviária ali. Chegou o Wilson, chegou o Arlindo, chegou o Lazinho, chegou eu, chegamos. E eu tinha acabado uns produtos meus, a amostra. Aí eu dei um toque no Lazinho e falei, Lazinho, eu preciso de tal amostra, você tem? Falei, meu carro tá cheio, eu te dou. Falei, então tá bom. Ele falou, deixa o pessoal começar a sair, nós vamos lá no carro. O pessoal começou cada um pegar seu rumo e tal, fomos no carro. Aí ele abriu o porta-mala estava vazio, não tinha nenhuma literatura, nenhuma amostra. Aí eu falei, você não vai trabalhar hoje? Ele falou, vou falar só para você. Você sabe que a Merck Sharp é o melhor salário do ramo, né? Eu falei, não sei. Ele falou, e eu tenho uma entrevista lá, 10 horas, com falava supervisor na época, o gerente distrital. Aí ele, muito sem graça, porque eu acabei pegando ele no contrapé, você quer ir? Se você quiser se candidatar, não sei se eles vão aceitar, mas eu te apresento para o supervisor. Aí eu pensei bem, falei, bom, não tem nada a perder, né? Se paga mais. Vamos, fui no carro dele, inclusive. Chegou lá, o supervisor falou, olha, como você não fez entrevista, não fez nada, tem um teste aqui para fazer e tal, mas ele está agendado, então eu vou dar a mesa aqui para ele fazer, senta lá naquela cadeira, uma cadeira tipo assim de jardim, e faz. Me deu uma folha de papel e eu aqui. Foram 32 candidatos, inclusive Bimbo, Tó, que era da Aption, e outros, pessoal tudo antigo, de laboratório, eu falei, não vou entrar, né? Muito difícil na Merck. Mas eu falei, bom, deu oportunidade, fiz. Passou uns 15 dias, me chamaram, falou, ó, você ficou, tinha 32, selecionaram 50%, você ficou entre os 16. E o Lazinho também ficou, que me levou lá sem querer. Vamos continuar. Ele tirou 8. Aí 8 falou, tal dia vem o gerente, vem o psicólogo da Merck, vem não sei quem, vai falar com vocês. Aí veio um gerente enorme, chamado Mário Dossetti, o cara tinha uns 2 metros de altura, pesava uns 150 quilos. E o Lazinho media quanto? O Lazinho acho que tinha 1,55 m por aí. Tanto é que o período dele era tonelada, né? Cara, foi muito engraçado, porque esse gerente olhou para mim e falou assim, dos 8 saiu 4, ficou, o Lazinho saiu desses 4, ficou 4, não ficou o Lazinho. Ele só olhou para mim e falou assim, eu sou um médico que só prescrevo Merck Sharp, eu estava na Squibb. E nós vamos lançar um produto, nós temos um produto hoje que é líder de mercado em hipertensão, que é o Aldomet e o Moduretic. E você está no Capotem. E nós vamos lançar um produto que é melhor que o Capotem. Eu quero que você, como representante da Squibb, me convença a receitar Capotem para você. Eu só receito Aldomet. Aí eu comecei a argumentar. Falar de doença, fala de produto, fala de remédio, fala de não sei o que. Foi mais ou menos uns 40 minutos.
Ele parou e falou, chega, eu já te explorei demais, você conhece de cardiologia. Ele deixou você discorrendo para te testar mesmo. Aí ele olhou para o distrital, que ele era regional, tinha um psicólogo, falou, perfil. A psicóloga falou, olha, se comunica bem, é simpático, da minha parte, assim, tudo certo. Isso na minha frente. Olhou para o distrital e falou assim, contrata ele. Ele vai lançar produto para nós, enalapril. Não falou o nome Renitec. Ele vai lançar para nós. E aí eu entrei. E aí tive que até pedir desculpa pro Lazinho, porque eu fiquei me sentindo culpado, porque eu achei que eu peguei o lugar dele. Eu sempre trabalhei porque eu preciso trabalhar. Mas eu nunca quis tomar o lugar de ninguém. Mas nesse dia eu fiquei meio... Ficou com a consciência pesada, porque, né? assim, eu não ia lá, nem sabia que tinha lá. Se eu não vou no carro dele pegar a amostra e vejo que está vazio... Ele foi o carreador, né? Ele foi o meio. Isso. Você chegou onde você tá. E o Lazinho depois saiu da Squibb, teve um monte de problema e eu sempre fiquei com isso na cabeça. Ele teve uma padaria que não foi bem no Ipiranga, os filhos parece que não ajudavam muito e tal. E até hoje eu carrego isso. Eu ainda vou um dia encontrar o Lazinho de volta para falar para ele me desculpar. Não, mas ou isso agradecê-lo, porque assim... Talvez não fosse o Adail naquele momento lá, mas fosse um outro candidato que estava lá. A gente respeita a opinião e tem direito de discordar, né? E eu discordo de você carregar essa culpa, né? E você foi... Adail, Você se emocionou agora, inclusive. Então, isso marcou muito você. Então a gente fica até meio sem graça mas conhecendo a Adail como eu conheço, como a gente conviveu... Por isso aqui, que eu estou discordando, né? Porque a gente tem direito de discordar. Você eu é um acho cara, que a classe você foi muito médica correto. É brincadeira que os caras gostam de você. Os propagandistas que trabalharam com você, os seus pares, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários deles. Cara, não tem pessoas para falar assim, ó, o Adail é puxa-tapete, o Adail é... isso, aquilo. Você sabe como que é os seus cargos que você exerceu dentro da Merck e que desenvolviam inveja nos outros. De 97 para frente eu fiquei com cargo, né, assistente técnico, coordenador técnico, e aí eu viajei muito e fiquei muito pouco em Ribeirão, mas o pessoal que entrou de 97 para cá eu já conheço bem menos, porque eu fazia Palmas, Cuiabá, Campo Grande, Goiânia, Brasília e Belo Horizonte, que eram as capitais. E um dia ou outro eu ficava por aqui, Ribeirão, Uberlândia, cidades maiores, Sorocaba e tal. Organizando os eventos, Isso. inclusive. Mas o que eu sinto é que assim, aquela amizade que tinha, a tecnologia fluiu, melhorou a fluência de informação, a rapidez, mas diminuiu o contato físico, humano das pessoas. Você entendeu? Na Merck eu convivi com o Marcos Terra de Abreu, uma pessoa que teve problemas, perdeu os filhos, sem querer, óbvio, mas a avó foi dar um xarope, dentro do vidro do xarope tinha veneno e matou os 2 filhos deles. Filho chateado de 9 a 10 anos. Didi, isso foi uma das coisas que mais me marcou em tristeza na indústria farmacêutica, eu posso te falar. Eu falei, como que um ser humano pode sobreviver a uma pancada dessa? Uma carga pesada dessa. Ele teve dificuldades depois de seguir a vida. E eu tentei ajudar ele ao máximo na época. Fui chamado algumas vezes pela esposa dele, ele morava na Clemente Ferreira, eu morava no Jardim Independência. No acontecido, vocês eram colegas? Sim. Aí, como a gente estava junto, ele desenvolveu alguns problemas, começou a ficar esquecido,
E teve dia que eu tive que pegar ele no HC, pôr no meu carro, trazer ele e depois pedir para um colega me Buscar levar o lá para carro. trazer o carro dele. E fazia relatório de despesa para ele, porque ele não conseguia mais lançar as notas, não sabia onde lançava, nada. É o estresse pós-traumático, né, cara? O cara Isso. afetou. Foi internado algumas vezes em clínica para tratamento psicológico, psiquiátrico, né? E eu sempre ajudando. Algumas vezes eu tive que correr de madrugada, que a esposa me ligava, naquele tempo era o fixo, né? Era o fixo. Ele vai tentando se matar. Eu cheguei a entrar em casa dele 3 horas da manhã, de pijama, do jeito que eu saí de casa voando, com o carro em Fusca na época, que ele estava encostado na parede com uma coisa aqui querendo se cortar, se matar e tal. Enfim, então assim, eu tive momentos de alegria, eu tive momentos de tensão, eu tive muita passagem boa no ramo, eu agradeço tudo que eu tenho hoje ao ramo, formei minhas filhas, tudo no ramo, e não tenho o que falar mal do ramo, eu adoro o ramo, fico triste quando alguém fala alguma coisa sobre o ramo. E eu acho que eu tive um começo difícil, e por causa do começo, que eu era autônomo na Cofarma, eu comecei a gostar do ramo. E falei, eu tenho que me virar aqui. Então, eu acho que isso ajuda. O pessoal mais novo começou numa situação melhor. Às vezes entra num laboratório, roupa boa, bem vestida, carro na mão de boa qualidade, telefone celular para falar. iPad. Isso, iPad. Óculos de marca. Óculos de marca, não. E quando eu comecei no ramo, eu não tinha dinheiro nem para dormir no hotel, eu era autônomo. Todos falam a mesma coisa. Muitas vezes eu dormi, eu tinha uma Belina já na época, já bem velha, eu deitava no banco e parava no posto e dormia, para não gastar hotel. Meu Deus. Então, quando eu passei a ter isso no laboratório, eu valorizei muito isso. Para mim era o céu. Então isso me fez estudar muito, querer me desenvolver, porque eu falo, não posso perder esse emprego. Para você ficar nele, né? Para você ter longevidade. E hoje não, a pessoa já começa com um carro de padrão bom na mão, com ar-condicionado, direção hidráulica, começa com um iPad. Então talvez ele não tenha Não dá mesmo valor. Não dá o mesmo valor. Mas os mais antigos, que começou, eu dormia em Mococa na época, é um fato que eu lembrei, a Santa Casa de Mococa ficava em cima de um morro lá. É no alto assim, né? No alto. E não tinha casa em volta, ela era um pouco afastada. Isso há 40 e tantos anos atrás. Era um pouco afastado. O que eu fazia? Como eu não ia carro lá de noite, eu fazia tudo que eu tinha que fazer ali em Itapiratiba, São José do Parga. Aí à noite eu subia o morro, parava no estacionamento na frente, embaixo das árvores, abria o vidro um pouco, deitava o banco da Belina, dormia. De manhã eu entrava na Santa Casa, a menina da farmácia arrumava uma xícara de leite e pão, eu comia Meu Deus. e ia embora. Cara, a gente não pensa nisso. Eu confesso que a gente conhece algumas histórias aqui, mas nenhuma chegou a esse. A gente conhece história assim, por exemplo, até foram engraçados alguns colegas que passaram aqui, que eles usavam o gás nos carrinhos antigos, na época, carrinho bom, né? Para ajudar. Corcel, ou Fusquinha e tal, eles colocavam abacaxi, né, Bertanho? Colocavam abacaxi no painel do carro, dentro do carro, para disfarçar o cheiro do roda-gás. Tá? Mas já tinha essa mesma propensão Exatamente. de pensão, de ficar não em hotel, mas pensão, em comer em padaria e economizar as despesas, porque era o PVC, né? Propagandista vendedor. Já pensou? Isso ninguém ia ficar sabendo se a gente não grava. Não, tá gratificante falar com você Em aqui. Franca eu dormia num posto de gasolina, dentro do carro, e não almoçava. E jantava no garfo sujo, lá o mosca frita que eles falavam. Garfo sujo. Ele fazia Mosca frita eu lembro. aquele charuto de repolho, fazia assim, desse tamanho, tipo assim, dessa grossura, que é o arroz dentro, O arroz dentro, carne né? e tal. Com os temperos. Isso. Eu comprava 2 charutos, que era tipo R$2 cada charuto, Misericórdia. pegava um molho com pão e comia. Então, esse pessoal que começa hoje com vale refeição, vale de combustível,
Então eles não têm essa dificuldade. Talvez eles não valorizem tanto o segmento, a empresa que está dando emprego para eles. Mudou, eu sei que mudou, teve mudanças para melhor, teve mudanças, talvez o poder aquisitivo do representante diminuiu, na época você ganhava bem mais, né? Houve um nivelamento. Agora, isso daí que você está comentando, isso foi até você entrar na indústria, né? Na indústria. A indústria, legal. Eu não sei se você acompanhou esse período, eu quando estava já encerrando a minha carreira na indústria, eu ouvia muito falar assim, ó, com a evolução da informática, da tecnologia, o representante vai acabar, porque os laboratórios estão dando um pulo em cima para ensinar o médico via computador, correto isso aí? E até agora não acabou. Vamos supor que eu e você estamos aposentados e nós vamos montar uma empresa. Tá? Montamos o quê? Para ensinar o representante que está começando agora. Adair, o que você poderia falar hoje, se nós montássemos uma empresa e você, para orientar o representante, o que você começaria a falar para o representante? Bom, primeiro eu ia tentar desmistificar esse fato de que vai acabar com o representante. A pessoa não pode entrar numa área já pensando que ela vai acabar. Boa. Certo? Segundo, até porque eu não acredito. Eu acredito que você consiga substituir alguns trabalhos que não envolvem sentimento, não envolvem conhecimento. Por exemplo, vamos só para exemplificar. Se você for numa usina hoje, o cara que cortava cana, que é um trabalho braçal, é digno, mas é braçal, não existe muito raciocínio, é um facão e cana. Hoje ele está sendo substituído pela máquina. A máquina consegue cortar, mas você não consegue substituir o representante, porque tem sentimento, tem inteligência, você tem que responder a dúvida do médico, tirar aquela dúvida para ele ficar tranquilo com o produto naquele momento. Então não dá para você mandar digital, seja o que for, um papel, uma Tecle 1 para se você quer, Tecle 2, não dá. Então essa é a primeira coisa. Agora, o representante em si tem uma experiência que foi desgastante na época da Bayer, você vai lembrar do que eu estou falando, quando a Bayer pegou diversos representantes, todos, diga-se de passagem, demitiu e colocou gente só formada em farmácia que eles queriam. Lembro. Que tenha conhecimento técnico de farmácia, o cara tinha, mas formado em farmácia e tal, mas ele não tinha o relacionamento, ele não tinha a simpatia, ele não tinha a informação, ele não tinha o jeito de falar com o médico. Às vezes era um bom farmacêutico que fosse para uma farmácia vender remédio, mas na hora de ir lá tirar dúvida, falar com o médico, talvez a comunicação não era tão... Tanto que depois eles viram que não estava dando certo, começou a voltar tudo ao normal, demitiu esse pessoal, você lembra disso? Meu primeiro gerente falou assim para mim, meu primeiro gerente na Chiesi, ele falou assim, você pode até ensinar, né, um vendedor, parte técnica, médico, científica do produto. Sim. Mas você não pode ensinar um médico a vender. Tá? Isso vem da pessoa. Vem das técnicas de marketing, das técnicas de empatia, da sua dedicação, essa que você estudou junto com o cardiologista, professor do HC, tópicos e pontos para que você levasse a informação de uma forma personalizada para um outro médico. Então, assim, você pode ensinar a parte técnica a um vendedor, beleza? Mas você não consegue ensinar a venda a um técnico, seja ele de qualquer ramo, não somente da indústria farmacêutica. O conhecimento é importante para tudo, mas nada substitui o relacionamento, o representante, a pessoa, o jeito de chegar. Eu, por um ano e meio, mais ou menos, eu fui taxado de doutor no Ministério da Saúde. E fui ameaçado pela Merck de ser demitido se eu não resolvesse o negócio. Porque o que aconteceu? Eu estava trabalhando com a vacina de HPV que ia ser lançada. E eu fiz uma aula no Ministério da Saúde, eu falando da vacina, para vários médicos ginecologistas do Ministério da Saúde,
E vários deputados na época estavam lá para assistir, porque eles queriam levar a vacina para cada estado. E Deli Salvati, Fátima Bezerra, que é do Rio Grande do Norte, lá governadora atualmente. Agora é governadora, te falando. Isso. E outros. E alguns deputados do Distrito Federal, não deputado federal, deputado do Distrito Federal. Sim. Certo? E eu dei uma aula tão boa, eu conhecia tanto da vacina, de HPV, de doenças e tal, que eles me cadastraram, achando que eu era médico. Doutora. Porque, na verdade, a aula foi solicitada pelos deputados. E aí eles me cadastraram. Ah, ficou um registro. Ficou um registro lá E aí eu comecei a receber correspondência que a minha esposa falou, ó, isso vai dar polícia. Mas não foi eu que falei que era doutor. Eles, depois da palestra, me cadastraram como doutor. Inclusive, eu não sei se foi para frente. Eles começou a mandar e-mail para mim. Doutora Daí, o que o senhor sugere para as crianças em fase não sei o que, meninas, né? Sim, adolescentes. E aí eu dei uma sugestão que era fornecer escolas digitais para as meninas de 11, 12 anos, aulas Educação sobre sexual, sexo, educação sexual e tal, e pôr elas para melhorar a cultura e tal. E a Brasília ia aprovar aqueles cidades satélites, na época, Meu foi Deus. sugestão minha. E a minha mulher falou para mim, isso vai dar polícia, porque você não é médico. Mas não foi eu que me intitulei médico, eles que começaram a mandar correspondência, a doutora Dail e tal. E aí, quando chegou isso na Merck, a Merck me chamou e falou, você tem um compliance. Nossa, lá já tinha compliance, lá naquela época. Você está se passando por médico, ou você vai lá em Brasília agora e encerra isso, fala que você não é médico, a gente vai te demitir. Meu Deus. Isso eu já tinha uns 20 anos de Merck. Meu Deus. Eu peguei o avião, fui para Brasília, marquei uma reunião e fui lá e falei, olha, eu trabalho com a vacina, não sou médico e tal, vocês estão taxando com o médico, mandando correspondência, e me criou um problema, inclusive dentro da empresa, você entendeu? Aí pararam de me mandar, mas mandaram várias. Eles tiveram que fazer alguma correção para você apresentar a Merck? Não fez uma Tipo correção, uma retratação? porque, não, eu acho que eles jogaram embaixo do tapete porque não era interessante também divulgar isso daí, que um cara do Ministério da Saúde recebeu uma aula de um cara que não era médico, né? Então acho que os caras enterraram o assunto. Mas eu falei, acho que uns 40, 50 minutos, falei muito bem. E eu vesti a camisa, você entendeu? Em Goiânia, Que legal. Dr. Silvio Francischini daqui. Silvão. Encontrei com ele esse Pode dia. perguntar para ele. Na mesma coisa, da vacina, ele Lá, falando. lá no Cuiabá encontrei ele. Um médico do Rio falando e tal. E aí um médico que defendia a Glaxo de vacinas, Sim. que é o Edmilson Migolski do Rio, pegou o microfone para fazer pergunta e começou a falar mal. E eu, cara, na hora me deu um negócio na cabeça. Impulso. Eu subi no palco, onde estavam os palestrantes, pedi um microfone e comecei a bater boca com ele. Meu Deus. Olha, ele tem um monte de vídeo dele, explicativo das coisas. Então, tinha só 400 médicos em Goiânia, né, na palestra. E eu lá em cima batendo boca com ele. Então, Mas você não pode ser punido por falar a verdade, se o cara tá falando berinjela lá. é porque ele começou a falar umas coisas e mentindo, que a vacina da Glaxo e HPV que eles têm também. Sim. Só que a deles era 2 HPV e a minha era 4. A minha da Merck pega verrugas genitais também. E ele mentindo, que não tinha estudo, eu subi lá e falei, não, tem estudo sim, aqui, fica aqui meio bate-boca. Eu vesti a camisa, cara. Que gostoso, cara. Eu sou apaixonado no ramo, sou agradecido ao ramo. Amém. Nós somos. Adoro meus amigos, alguns são amigos e irmãos. Não tenho nada para falar que seja negativo. Quantos anos de ramo foi? 35. Eu vou te falar Em 35 anos de ramos, fala uma coisa. Você fala assim, bom, eu trabalhei 35 anos.
Uma coisa que você podia ter feito isso em tal época e não fiz. Você arrepende de alguma coisa? Ou você acha que você foi completo? Dentro do ramo? Não, eu... Na indústria, fala assim, poxa, quando eu saí da Scribble, então, quando eu estava lá, aconteceu isso, eu devia ter feito isso. Para servir como exemplo. Eu só tenho um arrependimento, mas é dentro do ramo e não contra o ramo. Então, exatamente. Muitos colegas nossos que foram bem no ramo, trabalharam bem, pessoas muito boas, resolveram aventurar, se empresariar. O próprio Mauro Grasso, que montou a distribuidora, na época com o Sauer, que era a Sagra, né? Sagra, em Uberaba tinha colega que trabalhou na Edilton, Edson Amato, que foram para a área de frios. Isso. E eu, na época, pensei algumas vezes em montar alguma coisa na área médica para vender alguma coisa. E assim, não tive coragem. Talvez esse é o único arrependimento meu. Eu devia ter feito isso, né? Eu tenho colega que ficou muito rico em Cuiabá, trabalhando na Merck. Nós temos colega aqui, né? Norberto Hoje Firmino, nós temos Norberto, que está aí. Maurílio Formigão. Essas pessoas adquiriram know-how no ramo, trabalharam bem. E produziram uma empresa. E, sim, alguns não foram tão bem, acabou terminando, alguns voltaram para o ramo. Teve diversos motivos, né? Teve situações econômicas ao longo desses anos. Isso não vem ao caso, mas a gente... Nós tivemos antigamente o antigo Calimã, que é o Zé Roberto Calimã, que trabalhou na Chibré com colírio da Merck também, e o Paulo Afonso, que era da Merck. Aí eles saíram da Merck e montaram uma distribuidora só de colírio. Timopitol que você tinha lançado? Não, tinha 30 e tantos colírios, mas o mais tradicional, que era da Merck, era o Timopitol, que é o maleato de Timolol. Didi, há 3 semanas atrás eu estive, a gente ama, né, o HC de Ribeirão Preto. Sim. Eu tenho particularmente falando, eu tenho um carinho, eu comecei a minha carreira de criança como guardinha mirim no HC. Eu corri atrás dos representantes lá para pegar brindes, um monte de... Quando existia o brinde. Quando tinha brindes, quando tinha brindes, tá, pessoal? Uns brindes maravilhosos. Você lembra algum brinde aí? Na Merck a gente distribuía muita coisa, Boas. mas assim, tinha algumas coisas que era interessante para o dia a dia. O primeiro coração com todas as partes em acrílico, que funcionava e se encaixava para ele pôr na mesa dele e explicar, e desmontar, foi dado pela Merck. Aí nós temos um simulador, nós demos na época do Proscar, que era a finasterida, que a Merck lançou a finasterida. A próstata, né? A próstata, que era um simulador para os alunos apertar fazer o toque. Eu lembro disso. Desculpa o termo, mas ficou mais conhecido como cozinha automático. E os professores adoravam, porque assim, didático. Você não vê, e o aluno colocava o dedo e vai rodando. Tinha várias próstatas dentro e ele ia fazendo toque e depois ele tinha que falar qual que estava com hiperplasia, por exemplo, o professor. Então teve professor que pediu 2, 3, ele falou, não, quando estragar um, tem mais 2 aqui. Então eram brindes que eram utilitários, você entendeu? Isso, a Merck tinha isso de bom, ela fazia algumas coisas que eram muito boas. Outros laboratórios também copiaram isso da Merck, também. Sim. Eu distribuí vários corações, várias próteses, Sim. sabe, úteros, pelo Libs. Isso, depois veio. E às vezes eu vou em consultórios hoje na região, eles estão em cima da mesa, que eu levei, né? Mas o que eu queria te falar do HC, Nelson, essa é fantástica, tem muita gente que gosta de você lá dentro. Então, e eu fui lá recentemente numa licitação, fui na farmácia, falar com a Vanete, são pessoas fantásticas. E eu subi lá na Infecto, no ambulatório, porque quando eu trabalhei de guardinha lá, um dos mentores da minha formação de caráter, porque você sabe disso, as crianças elas têm a educação. Sim. E o HC era rigoroso com a educação dos guardinhas, lá nos anos 70 e 80. O Borelli, Oswaldo Borelli, o Bobô. Na hora que ele me viu, eu fui lá vê-lo. Ele,
um amor de muitos pessoa. anos que eu não vejo. Eu fazia muitos anos que eu não ia no HC, mais de 10 anos que eu não ia. Na hora que eu ouvi, assim, é impressionante. Talvez a gente traga até ele aqui, porque ele é um ícone, cara. Na faculdade, eu estudei, fiz faculdade, assim, ele não vencia ser paraninfo dos alunos. Sim. Né? E aí ele pergunta de várias pessoas, pergunta Fernando Polastro, Fábio Galão, Adail, pergunta de N pessoas que nós trabalhávamos no HC, nós vivemos aquele corredor lá de manhã e de tarde, Didi. Olha, eu devo alguns favores para o Borelli. Eu gosto muito dele porque eu devo alguns favores. A minha mãe teve um problema, teve 2 vezes, se eu não me engano, teve hepatite B. Uma vez depois perdeu o fígado e tal. E, assim, tratamento caríssimo, difícil. E os 2 caras que conseguiram pôr minha mãe, escreveram como cobaia lá dentro para tratar da minha mãe, foi o Dr. Bellini e o Borelli. Bellini, bem lembrado. E o Borelli. Depois, o senhor que era casado com a minha mãe teve problema de estômago, fez uma cirurgia mal feita em Batatais. Isso aí foi uma loucura que eu fiz, não faço nunca mais. Conversei lá dentro do HC, o que fazia as endoscopias lá, o professor pintava o cabelinho, esqueci o nome dele. Ele falou, ó, não tem vaga aqui não, mas você vai lá no hospital de Batatais, vê se libera lá, ele até tirou sarro, falou, teu pai 2, que era casado com a minha mãe. Sim. E traz ele aqui que a gente refaz a cirurgia dele. Eu peguei o Fusca e fui lá em Batatais na Santa Casa, a mulher não queria deixar Você roubou. cara. Eu falei, eu vou levar, então você é responsável, que não entra mais. Pus no Fusca e trouxe. Gente, como é que ele chamava? O médico da HC era professor titular ali na gastroendoscopia. E ele falou, ó, fica aí pra você ver. E eu fiquei olhando na televisão quando ele começou a mexer lá nesse seu Wilson, né? E eu olhava na televisão, dentro da barriga dele, aquela fumaça, aquele cheiro de churrasco, ele cortando uns pedaços da vesícula, cauterizando tudo pela boca aqui, né? Que cheirão de churrasco. Aí ele falou, ó, deixa eu passar anestesia, e depois você põe no carro, leva de volta pra lá, que não tem vaga aqui não. Meu Deus, você tá brincando? Eu cheguei na porta da casa, a moça falou assim, aqui você não vai entrar. Aí chama o médico, falou, ele vai morrer. Foi para dentro, foi para fora. Então foi muito engraçado. Então o HC, eu sempre falo o seguinte, é um centro de excelência. Se você fosse montar capitais, que a capital seria uma área médica, Ribeirão Preto seria uma capital. Sim, eu concordo. Você vai dividir o estado em várias capitais, o Brasil em várias capitais. Aqui seria uma capital. E eu que andei em outras universidades, Palmas, Cuiabá, que tem faculdade de medicina, tem federal, tem estadual, Campo Grande, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, tem várias faculdades de medicina. Quando você fala que é de Ribeirão Preto, todo mundo fala. O pessoal do tem HC costa para trás, né? É um negócio impressionante. É 2 coisas que eu sempre ouvi muito: USP e Pinguim. Todo mundo pergunta. Excelência, sinônimo de excelência. Cara, não dá orgulho, Didi? Eu tenho orgulho do HC. Eu tenho orgulho. E muito da minha vida eu ganhei dinheiro, trabalhei, mantive meu emprego dentro do HC. Sustentou sua família, tudo, honradamente. Isso. E melhor, tá? Eu quero completar você porque você levou, através do teu trabalho e do teu conhecimento, melhora da qualidade de vida daqueles pacientes que eles foram tratados com seus produtos. Isso que nos orgulha. A gente não vende remédio, a gente vende qualidade de vida, cara. Sim. Sabe? Isso daí através de um medicamento, mas isso aí é fantástico. E você fez isso com nobreza. As pessoas lembram muito bem do Didi. É isso que eu te falo. Hoje, mudando um pouco o patamar de medicamentos, tudo que nós já conversamos aqui, hoje eu, aposentado, lógico que eu tenho algumas atividades que eu faço, então eu não quero parar, porque acho que assim, se você parar totalmente, você fica depressivo, você tem que ter alguma coisa para fazer. Perfeito. Então eu tenho algumas atividades,
Mas hoje eu ainda conservo uma preocupação muito grande, cara, que eu acho que tinha que ser resolvido. Eu não sei a fórmula. Se eu soubesse, eu ia passar para todo mundo, mas eu não sei, mas eu vou passar para vocês que estão aí defendendo a categoria dos representantes propagandistas. E eu fiquei com uma preocupação e com uma tristeza muito grande um dia que eu estava na Dom Pedro I Avenida, do Ipiranga. Sim. E eu parei no semáforo e um cara parou de bicicleta do meu lado, todo sujo de graxa. Aí eu olhei, filé, o que você está fazendo? Era o filé de borboleta que trabalhou na Bering. Misericórdia. Não, estou trabalhando numa oficina. Aí eu falei, para quem já teve um carro na mão, não tem nada contra, hein? Todo trabalho é digno. Sem dúvida. Só que eu acho... Foi uma mudança, né? Que as pessoas do ramo, elas não podem levar o ramo na vaidade. Boa. Tem que pensar lá na frente. Perfeito. Porque se você incorporar que você vive de carro novo, que você tem que andar com roupa social, bem vestido, e isso acontece no ramo, e você não procurar fazer alguma coisa mais sólida lá na frente, e hoje nós temos colegas que aposentaram mal. Nós temos colegas com dificuldades. E eu não quero citar nome aqui para não ofender, mas é uma coisa que a gente precisa pensar, rever. Talvez nessa parte a Merck foi muito boa também com os representantes, não comigo, com todo mundo. A Merck, quando faltava 4, 5 anos para aposentar, ela contratou uma empresa do Rio que só mexia com aposentadoria. Acho que a Bayer faz isso. Para dar aulas para a gente, e a cada 5, 6 meses, quando faltava 5 anos, cada 5, 6 meses a gente ia para um hotel em São Paulo ou para o Rio, todo mundo que estava em fase de aposentar, com mais de 50 anos. Não, preparação. E eles davam aula de como investir o dinheiro, como escolher um plano de saúde para você não gastar muito e não ter uma boa assistência médica depois que você sair da Merck. Olha isso, pessoal, vocês estão vendo aí. Então, isso eu devo à Merck e assim, e é uma preocupação constante. Essa fase do filé, eu fiquei muito triste. Depois nós tivemos o Valdirzinho, que trabalhou no Ibis. Eu estava na rua Paraíba um dia, ele parou, se eu não me engano, com uma belina, com umas escadas em cima, parece que estava trabalhando de pintor de casa. Então, isso me abriu os olhos que a gente mais antigo deveria fazer alguma coisa para preparar esse pessoal mais novo. Olha, uma ótima sugestão para pensar aqui mesmo. Às vezes a vaidade, a constância, a facilidade de conseguir coisas, você começa a trabalhar com telefone, com carro. Eu duro que nada é teu. Sabe quem me falou isso, Didi? Cara, 27 anos atrás, o Osder Fontanese. O Osdão é meu padrinho de casamento e um dia ele falou assim, Luizão, isso aqui é tudo cortina de fumaça, tá? Eu não me apego a isso, a esse carrinho, a esse telefone. Porque amanhã depois a empresa é uma realidade, Didi, todos sabem disso. Você pode sair da empresa, em 2 horas eles bloqueiam tudo isso daqui. Sim. O seu carro é alugado, você tem que devolver. E o que você acabou de falar, que eu acho que é a melhor parte, todas são ótimas, mas é essa preparação que nós devemos nos preocupar em avisar, em ajudar, em colaborar com os colegas que estão nessa fase da carreira. Eu coisa acho bacana. Que o sindicato, sim, e eu sei que a Reprofar é uma associação, muitas vezes com dificuldade financeira, mas co-irmã no ramo. Talvez iniciativas tipo educacional, pegar uma hora, marcar uma palestra para a pessoa se preparar. Excelente sugestão. Trabalhista, esse pessoal que está mais para aposentar, para levar isso para eles. Isso aí é uma coisa que eu penso. Eu tenho um projeto. Então, porque, Didi, isso daí que você está falando é uma coisa que eu vivenciei muito por eu trabalhar dentro da Reprofar. Eu tive conhecimento de inúmeros colegas passando por muita dificuldade.
e como se diz, não vamos citar nome. E infelizmente tem pessoas que julgam outras, falam assim, mas ele está assim porque ele fez isso de errado, isso de errado. Isso não vem ao caso, né? Não vem ao caso, porque eu sei de 2 histórias, e você deve saber também, de filhos que se envolveram infelizmente na droga. Sim. E o que o pai construiu em 30 anos, o filho levou tudo. Levou tudo. Tá? A droga levou. Talvez isso sim seria importante para abrir. Agora, a atividade do propagandista antes era uma coisa, hoje é outra. Antigamente nós vestíamos a camisa, como você, 27 anos, eu 32 anos, tal. Eu tive 2 registros na indústria farmacêutica. Hoje o representante, com 5 anos de ramo, ele trabalhou no mínimo em 3 casas. 5. Porque Às ele, vezes... ele faz job. Exatamente. Ele faz job. Tinha uma menina que eu conheci, não vem ao caso, ela é com 28 anos. Caramba, se ela se formou com 23, eu fiz uma matemática burra. Ela passou em 11 empresas com 28 anos e foi dar coaching. Eu falei, mas... Ela falou que trabalhou em várias empresas, Banco de Boston, mas a gente, assim, é o carreirista, né? Sim, fica um pequeno período em cada empresa e depois vai empreender. Talvez isso daí sim que seria válido, você chegar um representante hoje que ele tem 2 anos de ramo e tem talvez uma empresa só, chegar para ele, mostrar para ele, porque às vezes ele fala, não, vou para lá porque lá vou ganhar R$300 a mais. Ele acha que aqui é eterno. Eu acho que isso é eterno, então, você entendeu? Então, aí sim caberia sim uma orientação. Eu acho que na tua geração e um pouco da minha geração, existia longevidade na indústria. Eu acho. Aqui eu cito 10, 15 nomes que trabalharam no mínimo 20 anos. E você também cita. Hoje existem pouquíssimos colegas que talvez já estejam em fim de carreira. Na mesma empresa. Na mesma empresa. Sim. Então, mas isso é uma coisa porque assim, se a gente trabalhou paralelo ali junto, como amigo, como irmão, às vezes na mesma empresa ou em empresa diferente, mas você passou ali 20 anos junto, a gente tem que pensar em ajudar essas pessoas para não que, de novo, não estou falando mal de profissão, não tem nada de mal o cara ser pintor de parede. De jeito nenhum. É uma profissão digna, mas eu digo o seguinte, para quem já teve um salário melhor, tinha um carro melhor, um padrão de vida, ele ter que acabar a vida pintando parede não é muito simples. Eu cito isso, Didi, então, pelo seguinte... A pessoa tem que se preparar, Inteligentemente, né? Tem que se preparar inteligentemente. Se a empresa dá respaldo... Eu quando estava na parte hospitalar da Merck, eu não vou citar laboratório aqui para não ficar chato, eu recebi no mínimo 3 convites de empresas que queriam que eu trabalhasse para eles. Não porque era o Didi, porque eu fazia hospitalar, eu vendia 3.000 Tienan, que era um antibiótico caríssimo. Não é Tienan. 3.000 Tienan. Caro pra caramba. É isso, caro. Vendia 12.000 Mefoxin cada 3 meses no HC, nas licitações, era 12.000. Então, tinha empresa que tinha o Fortais, que era a Glax, o Claforan, que era a Rext, a Rod, a Peflacin, e não vendia, os caras vendiam 500, 600. Tem laboratório que o gerente foi lá e falou, se você quiser a vaga para você trabalhar no HC de hospitalar, eu te dou a vaga. Mas eu pensava... Antigamente era desse jeito. Eu pensava em 2 coisas, eu falava... Primeiro, se eu for para lá, eles mandam o cara embora. Você vai prejudicar uma pessoa para se beneficiar. E segundo, eu falava, mas eu já tenho 12 anos de Merck, 13 anos, eu vou jogar tudo fora aqui, porque a Merck, na verdade, é uma coisa que eu não citei, mas a Merck, quando eu fui da Squib para a Merck e eu comecei a ter bons resultados, a Merck foi quem bancou o estudo para mim. E que foi o primeiro diploma universitário da minha família. Ninguém na família tinha universidade. Cara. E a Merck um dia chegou e falou, pode fazer um curso que nós vamos pagar para você. Fez isso com aquele representante que fazia jabuticabal, que é engraçadinho, que veio do Nordeste, eu esqueci o nome dele. Muriçoca. Ele contou isso para mim e falou, eu fiz pela Merck. Isso. Então a Merck investiu, eu formei em Direito, nunca exerci, mas formei. Então a Merck, ela sempre foi muito preocupada. Eu, assim, só falo bem da Merck, mas assim, a Squib foi muito boa para mim.
não tenho... Sim. Você entendeu? Agora, a minha preocupação hoje, que o pessoal se distanciou por causa de coisas virtuais. Você não tem mais aquele cafezinho. Não. O que acontece? É nessa hora que a gente tinha que estar trabalhando esse pessoal que vai aposentar. Você está pensando na tua aposentadoria? A sua ideia é fantástica. A sua ideia é para mim, essa sua ideia. Eu vou aplicar isso aqui. É só para comentar, né? Você, assim, só um paralelo da nossa conversa. O sindicato ele vem apoiando, né, nos últimos anos, algumas iniciativas que nós temos aqui, inclusive de raps que saíram do ramo. Às vezes trabalhou muito tempo numa casa. Se você for ver o currículo da pessoa, sem desmerecer a pessoa, mas às vezes da tipografia o cara tinha. Sabe, estava escrito lá um descritivo. E alguns currículos hoje, novos currículos, não são assim. Nós temos uma pessoa dentro do sindicato que ela é especialista em dar um coaching. Nós já fizemos em vários raps aqui de recolocação, não vou citar o nome dos raps, que eles ficaram muitos anos dentro de uma empresa. E para se recolocar, estão recolocados em outra empresa hoje, passaram por aqui, por essa mesa, fez uma atualização do currículo, das redes sociais, LinkedIn, por exemplo, porque as empresas são headhunter, eles buscam lá, e eles trouxeram benefícios para esse rap através do sindicato. Então é um trabalho que o sindicato faz, é um modelo novo, assim como esse podcast que nós estamos fazendo aqui para homenagear pessoas como o Didi, como outros que virão também no futuro, mas também nós vamos trazer pessoas novas. É o objetivo do sindicato, que existe a renovação. Então nós vamos nos adaptar, estamos nos adaptando, é isso aqui que você já está vendo, é uma adaptação, que no passado não existia, isso no sindicato, e é o nosso trabalho, é o foco do objetivo do trabalho, juntamente com uma entidade co-irmã, a qual o Sumeli está aqui representando, e nós estamos juntos oferecendo isso para a classe dos propaga. Vou oferecer mais esse, eu vou atrás disso. E independente, às vezes, que você o Simprofarp já está fazendo, já está tendo algumas atitudes que eu, como diretor, acho muito digna. Um exemplo que eu até gostaria que ficasse registrado aqui, que tivemos essa semana aí um encontro do CMP, que são dos ex-representantes. Tá? Valorizar a história. Valorizar a história, tudo. E a primeira atitude do nosso presidente aqui, o Luiz, foi o seguinte, você vê qual representante esse que está em dificuldade, porque é difícil você ficar numa situação dessa. A gente gosta de trazer ele para cá. E às vezes não foi uma festa feita pelo CMP de graça, tá? Então o Luiz falou assim, vê aqueles, e nós, não vou citar o nome, alguns colegas, nós convidamos, levamos eles para lá, e às vezes ele não tem o dinheiro para comprar uma Coca-Cola, infelizmente. Sim. E o Luiz foi pronto e falou, aquilo que eles consumirem, por favor, o Simprofarp vai apoiar, Luiz. E fizemos isso com 4 representantes, ex-representantes. Isso é uma atitude simples, mas digna de trazer eles para cá, que vem de encontro a essa sugestão que você está falando. Eu, mediante o que você falou de recolocar pessoas, mediante confraternização, integração das pessoas mais antigas, está ali o Nelson também. Primeiro, em nome dos propagandistas, eu quero agradecer o que vocês estão fazendo por eles. Eu sei que as intenções são boas, não dá para fazer tudo também, mas o que dá para ser feito e que vocês estão fazendo já é um grande passo. Mas adiciona também, se for possível, essa parte de preparar as pessoas. Com certeza. Eu agradeço a sua sugestão. Só para você entender hoje, um representante que ganhe, assim, uma conta de padeiro, né? Sim. Um representante que ganha R$10.000 hoje, mas ele não gasta gasolina, ele não paga telefone, ticket de restaurante, ticket de refeição, convênio médico. Celular não paga. Não paga nada. O que acontece? Quando ele aposenta, primeiro ele já não aposenta com 10. Ele vai aposentar 6 mil e pouco. Eu vou chutar 4 a 4,5. E aí ele perde o ticket de refeição, perde o combustível, perde o celular que começa a pagar, perde o convênio. Convênio médico é 2 pau. Isso nós sentimos, você sentiu, eu senti quando nós paramos de trabalhar. Sim. Agora a gasolina é particular, tudo é particular. Eu e você sentimos. Acho que
A trajetória que nós fizemos durante 40 anos, nós já passamos por esse caminho e o representante está vindo aqui. Então, passar para eles aquilo que vocês vão, esse caminho, nós já passamos. Essa eu vou fazer. Tá? Nós já passamos. Então, aqui eu caí, aqui eu levantei. Para que não aconteça com você, você está tendo uma orientação básica de como enfrentar isso para garantir teu futuro. Correto? Na parte de leis, a gente sabe, a Reprofar uma vez negociou alguma coisa com O BOC. o BOC. Eu também. Isso. Mas tem alguns que são especialistas em preparar para a aposentadoria, que eles estudam convênios e tal, para escolher onde aplicar o dinheiro, quais são os planos. Essa vai ser minha lição de casa, porque foi a melhor conversa que nós Esse tivemos cara pode ajudar muita gente que daqui 5, 6 anos vai estar com o chapéu lá esperando a aposentadoria. na fila. Se vocês conseguirem ajudar, é uma grande coisa para os nossos amigos. Eu não acredito que os representantes que estão começando hoje vão se aposentar um dia. Sim. Tem esse detalhe. Mas o que eu queria te falar, assim, é um pouco do escopo que nós temos feito, né? Nós temos até recente, até poucos anos, um ano, 2 no máximo atrás, nós estamos investindo bastante nas redes sociais, com investimento em vagas, disponibilizando vagas para REPs. Nós temos pessoas aqui dentro que, na hora vaga, pesquisa a vaga, a gente manda para uma empresa, essa empresa faz a publicação e a gente faz a postagem nas redes sociais. Porque hoje todo mundo tem lá um Instagram, um Facebook, Sim. o YouTube, no qual a gente está assistindo agora. Então, esse é o escopo. Nós temos uma pessoa aqui dentro do sindicato que fica incumbida dessa parte dos canais digitais. Então, todo o trabalho que a gente faz, é até interessante falar assim, porque surgiu vários resultados positivos de um simples trabalho de publicar uma vaga. Tem uma vaga, pode ser aqui em São Carlos, pode ser em Limeira, Franca, Ribeirão. O cara sabe que o outro sabe e o outro precisa. Então essa é a nossa parte. Mas você deu hoje um show. Eu não tenho palavras para agradecer a tua presença aqui, pelo carinho que a gente tem com você, pessoalmente, profissionalmente, a admiração. Aprendizado. O aprendizado com você, a gente poderia virar a noite aqui, cara. Nós estamos aqui hoje é sexta-feira, né? Dia 26 de maio, são 20h29, nós estamos desde as 7 horas da noite aqui e o Didi se disponibilizou para estar conosco. Já que a gente está encerrando, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de poder participar. Se eu conseguir trazer alguma coisa de bom para as pessoas, eu já estou feliz. Segunda coisa, eu quero agradecer não só a oportunidade de estar aqui, mas de saber o que vocês estão fazendo pelos amigos do ramo, pelos nossos irmãos, recolocando pessoas, treinando pessoas. Eu agradeço em nome de todos eles e espero que vocês continuem com essa dedicação. Eu sei que às vezes é um tempo que você tem que despender, às vezes ficar longe da família, o Luizinho com a Reprofar, o Nelson, mas são pessoas abnegadas que têm isso como ideal, defender a categoria, defender o patrimônio da categoria. Exato. A Reprofar, o Simprofar é o patrimônio. É a história. Isso. Então eu tenho que agradecer. E agradecer muito pelo tempo que vocês disponibiliza para trabalhar isso aqui. Certo? Não é vir aqui abrir a porta e ir embora, fechar a porta. Você tem que ter uma estratégia, você tem que buscar auxiliar as pessoas. Isso é extremamente gratificante, ver que tem gente trabalhando pela categoria. Eu realmente estou bem afastado, inclusive da última confraternização. Último encontro. Eu avisei o Neuber que eu não poderia ir, minha esposa tinha feito uma cirurgia, estava em convalescença e eu tinha umas outras coisas que eu não costumo faltar, mas voltando tudo ao normal agora, né? Então assim, espero estar mais presente nas coisas. Mas assim, de novo, eu sei que vocês estão aqui representando, tem mais gente trabalhando, sim, tem mais gente fazendo coisa, então não vamos citar nome, mas na pessoa de vocês três, Nelson, Luiz Henrique,
Luizinho, e eu agradeço em nome de todos os propagandistas de Ribeirão e região o que vocês estão fazendo. E continue assim. Um grande abraço para todos. Obrigado aí. O orgulho foi nosso. Uma boa você noite. aqui, cara. Você que valorizou o nosso dia aqui, a nossa noite. Valeu, um abraço. Boa noite, Didi. Um abraço, pessoal.